Hoje a gente vai fazer um estudo espiritual sobre os cabelos e os pelos do corpo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Be'alotecha, hoje focando no parágrafo 52 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, por que a gente vai falar de cabelos? Porque na porção dessa semana, Arão chama o primeiro grupo de levitas para trabalhar no tabernáculo, e dentre as várias regras, está escrito que os levitas tinham que raspar todos os pelos do corpo. Eles tinham que passar uma navalha por todo o corpo. E aí a pergunta então do Zohar é, por que isso? Né? Bom, então vamos lá. O que acontece é que os pelos representam julgamento, a energia da esquerda, da coluna da esquerda. Tá? Aliás, quando então uma pessoa é mais conectada com a esquerda, ela tende a ter mais pelos. Aqui eu estou falando pelos e cabelo, a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, pessoas mais peludas, pessoas com muito cabelo, com muito pelo, são mais ligadas à esquerda. Né? Quem a gente sabe que é ligado com a esquerda, por exemplo? As mulheres, segundo a Kabbalah, são da coluna da esquerda. Por isso que é normal mulheres terem cabelo muito mais comprido do que de homens. O cabelo da mulher cresce com mais facilidade do que de homem. Né? A gente sabe que calvície é um problema quase que exclusivamente masculino. Na verdade, é exclusivamente masculino. Para uma mulher perder o seu cabelo, precisa alguma outra gravidade, né? Não é por calvície que ela perde. Tá? Por quê? Porque ela é coluna da esquerda. Portanto, remover pelos me conecta um pouco mais com a coluna da direita, tá? E aí, assim, remover ou cobrir, tá? Por que eu estou falando de cobrir? Porque vocês sabem que em algumas culturas tradicionais, o judaísmo inclusive, a mulher cobre o cabelo, né? Não precisa necessariamente raspar, mas cobre para ele não ficar, digamos, tão evidente, tão influente. E aí o Zohar explica então que analisando, né, o cabelo, os pelos de uma pessoa, eu consigo entender muito do caráter dela. E ele dá como exemplo duas personagens que têm muita ligação com os pelos. Quais personagens? Esaú e Davi. Esaú, quando aparece na Torá, a Torá faz questão de mencionar que ele já nasce peludo. O que isso representa para Kabbalah, né? Mesmo bebê, ele já tinha pelos. Muito ligado à esquerda. Muito coluna de julgamento, ele vai ter que trabalhar isso ao longo da vida. E o Davi, não necessariamente por ser peludo, mas ele nasce com os pelos vermelhos, ele nasce ruivo. Aliás, o Esaú também era ruivo, tá? Mas, e aí o que representa? Pelos vermelhos, vermelho é Gevurá, coluna da esquerda. Então essas pessoas, o Zohar diz, teriam que trabalhar isso ao longo da vida. São pessoas mais conectadas com a esquerda, vão ter que aprender a purificar isso, é o termo que o Zohar usa. Por que ele usa esse termo? Porque é o termo que a Torá usa falando que os levitas têm que raspar o pelo e se purificar, tá bom? Bom, então uma última dica aqui, vai já nessa análise toda dos pelos e cabelos. O Zohar diz que se num sonho você vê muito pelo, muito cabelo, né? O pelo ou o cabelo aparece ali como um elemento central do sonho, geralmente é uma mensagem de cunho um pouquinho mais negativo, né? Algum alerta para você. Então sonhar que está perdendo os cabelos, sonhar que está com muito cabelo, sonhar com cabelo, sei lá. Difícil a gente saber exatamente o que é, mas a mensagem que está vindo no sonho, provavelmente mais da coluna da esquerda. Um bom dia a todos e tudo de bom.